Olá a todos. Hoje falaremos do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O último item do capítulo, item 8. Para começar o capítulo, eu trago uma fala de Jesus, das mais preponderantes, quando ele diz a respeito daqueles que ele colocou à sua esquerda e à sua direita, a respeito daqueles que foram caridosos ou não, afirmando que, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Então Jesus deixa clara a importância da caridade e deixa clara a importância da nossa atitude aqui na Terra, o quanto ela contribui, quanto ela ajuda ou desajuda o nosso processo evolutivo. Bom, o item 8º, ele faz referência a uma rainha da França, é o espírito que assina esse texto. É claro que essa imagem é meramente ilustrativa, mas é importante que a gente visualize uma rainha para poder entender o que ela diz e o quão é importante a atitude aqui na Terra para a nossa vida no porvir, para a nossa vida espiritual. Então ela diz: quem melhor do que eu para compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, senão o eu não compreenderia? Então aqui ela faz uma afirmação: por ser rainha, por ter sido rainha, ela, melhor do que ninguém, consegue entender quando Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. E aí ela se pergunta, né? O que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? E aqui eu coloquei em vermelho, né? Dei destaque a essa afirmação dela, porque eu acho que é muito importante. É muito importante para que a gente reflita no que nós estamos levando aqui da Terra. O que é que nós estamos construindo? O que é que nós estamos levando? E aqui a gente já começa a refletir nas palavras de Jesus, quando ele diz: quando fizestes a estes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo. Então, essa construção que estamos fazendo é aquilo que vamos levar aqui da Terra, né? Então, isso é muito importante para a gente refletir. E da realeza dela, especificamente, ela não levou nada, né? Ela mesma afirma, claro e pontualmente: nada, absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Então aqui ela diz: por ter sido rainha entre nós, né, no mundo material, no nosso mundo, ela julgou que ela também seria rainha no mundo espiritual. E aí ela pondera, né? Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava. E aqui ela demonstra claramente que existe uma hierarquia no plano espiritual, né? Então a gente percebe que, assim como existe uma hierarquia na Terra, também existe uma hierarquia no plano espiritual, e ela afirma que pessoas que ela julgava insignificante, inclusive que ela desprezava, ela percebeu estar muito acima dela. E é interessante que ela diz: mas muito acima, ou seja, ela realmente dá ênfase o quão abaixo daquelas pessoas ela estava quando foi para o plano espiritual. E aí ela diz: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias. Então, quais são características, e aqui é um item extremamente válido para nós, porque ela está nos dizendo claramente quais são os itens que nós temos que ter para termos um lugar no reino de Deus. O que é que devemos ter? Quais são as características? Então, se a gente refletir aqui na Terra, né, para ser um rei na Terra, quais são os elementos primordiais?
e quais são os elementos para você possuir uma posição ou buscar uma posição nesse outro reino. Então ela começa falando da abnegação. Então a abnegação é um item fundamental. Será que nós somos abnegados? Como é que nós lidamos com as dificuldades quando as encontramos face a face? Somos abnegados em frente a essas dificuldades? E quando possuímos algo, seja ela material, moral, intelectual, como a gente lida com as vantagens que porventura tenhamos em relação ao próximo? Será que somos humildes o suficiente? Então ela coloca que a humildade é sim uma outra característica bem importante. E aí, quando a gente pensa em abnegação e humildade, quando a gente se lembra daquela frase de Jesus sobre fazer ao próximo e estar fazendo a ele próprio, né? O que ele se refere? A caridade. E aqui ela diz, a caridade em toda a sua celeste prática. Então ela diretamente conecta o item, o termo, né? O conceito da caridade a uma prática celeste. Bem importante, né? E aqui, para fechar, ela diz, a benevolência para com todos. Então, esses são os itens, né? Então, aqueles que vivem hoje, aqui na Terra, encarnados, no seu dia a dia, pensando, poxa vida, como que eu faço para ter uma vida futura no plano espiritual mais acertada, né? Uma vida que seja uma vida positiva para a minha existência. Então ela nos dá a fórmula básica, ela diz, abnegação, humildade, caridade em prática e benevolência para com todos. Então a gente precisa ser abnegado, ser humilde com relação às próprias características, botar a caridade em prática e entender o outro nos seus erros. Daí a benevolência. E ela diz, não se vos pergunta o que fostes. Olha só. Então não importa a sua grandeza aqui na Terra, não importa se você é rico, se você tem títulos de nobreza, nada disso importa. Isso não é perguntado. Então não adianta você chegar com seus títulos lá achando que você vai ser alguém, porque isso não é parte da questão. Nem que posição ocupastes. Então, poxa, eu era o chefe da empresa de uma multinacional, então eu tenho um lugar mais alto do que o meu empregado, por exemplo, que trabalha lá nas condições mais simplórias da empresa. E aí ela coloca o que é válido, o bem que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Então, qual é o bem que você traz da terra num bem? Que bem você fez? Quantas lágrimas na sua prática, na sua atividade, na sua colocação para o próximo você enxugou? Então olha só o que conta de fato. E ela diz, a ele, a este reino, só conduzem as veredas mais penosas da vida. Então aqui ela faz um paralelo dizendo o seguinte, que as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são oportunidades para caminharmos para esse reino. E ela diz, procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes dos espinhos. Então, um caminho mais difícil. Caminho que não é um caminho simples, né? O caminho da porta estreita, como já nos falou também Jesus. Não por entre as flores. Então, aqueles caminhos que são mais dificultosos, aqueles que nos causam maiores desafios, são os que nos levam ao reino dos céus. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui é uma reflexão importante para cada um de nós, né? Será que nós estamos dedicando muito do nosso tempo, do nosso pensamento, à prática de alcançar bens terrenos? É o carro novo, é a casa nova, é o computador novo, é o celular de marca, é a roupa.
X, Y. É claro que os espíritos não cansam de falar para nós que as nossas conquistas materiais, quando fruto do trabalho honesto, elas são meritórias e devem ser aproveitadas. Mas até que ponto a gente está dedicando todo o nosso tempo, toda a nossa energia para isso? E até que ponto nós estamos fazendo de forma honesta e responsável essa busca? Porque muitas vezes não é isso que a gente faz, né? A gente busca a conquista material através de tentar levar vantagem, de passar o outro para trás, de formas escusas, de cometendo erro, crimes, né? Então, olha quanto isso é importante. Ela diz: aqui, porém, todas as ilusões se somem. Então, nós, isso é um fato, a gente está envolvido em ilusões, a maioria delas criadas por nós mesmos, a respeito de quem somos, a respeito da nossa qualidade, daquilo que realmente possuímos dentro de nós. Mas lá ela diz: isso acaba. E ela fala: cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra. Olha só que interessante. E desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Então, esse item da fala dela é muito forte e nos dá a clara impressão da nossa necessidade de botar foco, ou pelo menos aumentar o foco nos bens que realmente são importantes, ligados àquelas qualidades que ela já mencionou anteriormente. E ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. Então, olha só, isso a gente já sabe, isso já foi falado nas palestras aqui desse canal, mas nunca é demais a gente se lembrar do quão a prece é importante. E ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ou seja, todos aqueles espíritos, e nós estamos, né, provavelmente incluídos nesse processo, não vão ganhar o reino dos céus porque simplesmente não reuniram tesouros suficientes para buscar essa posição. E aí os tesouros ligados às qualidades morais, não às questões materiais. E ela diz: aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueçais. Então a oração é fundamental e é aquilo que une o céu e a terra, ou seja, o mundo material, o mundo espiritual, e nos aproxima de Deus. Então ela fala isso com bastante propriedade e é muito, muito relevante a fala da rainha da França. Bom, fechando a palestra, eu vou trazer a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, e olha só o que pergunta Kardec. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Bom, a gente sabe que Jesus trouxe as leis divinas, o seu Evangelho é a base da nossa transformação, da transformação do nosso planeta. Então Kardec questiona se há algo a mais a ser ensinado pelos espíritos, né? E os espíritos esclarecem algumas coisas que são importantes. Primeiro, a linguagem aplicada por Jesus ao seu tempo era uma linguagem de alegorias e parábolas. Então a linguagem de alegorias e parábolas, ela gera interpretações que podem caminhar por diferentes matizes, né? Podem ser diferentemente visualizadas e colocadas em prática. Então os espíritos, eles têm a intenção e eles têm a prática de explicar melhor. E olha, ele diz: faça mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Ou seja, através das comunicações espirituais, nós temos clareza, não há mais dúvida. Não se tem, puxa, mas aquela parábola, o que será que ela quis dizer? Não, agora está claro.
E ele diz assim, que há aqueles que conhecem, de fato, o Evangelho de Jesus, mas são poucos os que colocam em prática. Então ele diz, poucos são os que a compreendem, ou seja, é conhecida por alguns, é compreendida por poucos e menos ainda praticada. Então aqui cabe a gente se perguntar em que grupo nós estamos. Nós estamos no grupo que conhece? Nós estamos no grupo que conhece e compreende? Ou nós estamos no grupo que conhece, compreende e já está colocando em prática? E por que é importante colocar em prática? E por que é importante o conhecimento e a compreensão? Porque através dele, os orgulhosos serão confundidos. Serão desmascarados os hipócritas, aqueles que se fazem de virtuosos através da religião, mas que dentro do coração ainda são torpes. E aqui, olha só como é pertinente esta questão do Evangelho para a palestra de hoje. Nós acabamos de ver o depoimento de uma rainha, contando da realidade da vida dela, da sua elevação no plano espiritual. Então, como essa rainha estava coberta de virtude material, né? Talvez até religiosa, por ter muitas religiões, né, valorizarem as pessoas pela sua posição social, mas que na prática haviam muitas torpezas, tanto que ela estava muito, muito abaixo daqueles que ela desprezava. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Então, mais uma vez, os Espíritos deixam claro que é fundamental a clareza. E essa clareza é que vai levar ao apreciamento da informação com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. E olha só, o nome desse capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E os Espíritos afirmam nessa questão que eles são, ou nós somos, porque nós todos somos espíritos, os responsáveis pela preparação deste reino, que por enquanto não é deste mundo, mas que será no futuro próximo. E para que isso aconteça, não tem cabimento a interpretação da lei de Deus ao sabor de paixões. E nós já vimos ao longo da história, muitas vezes, se não ainda hoje, a lei de Deus sendo interpretada a sabor de paixões que levam ao assassínio, que levam ao feminicídio, que levam ao sofrimento e ao controle de muitas pessoas. Então, nada deve falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, basicamente, qualquer prática religiosa, em princípio, cristã, que não for compatível com a caridade, conforme Jesus a pregou, e com o amor, deve ser questionada na sua fundação nesse aspecto. Então, muito obrigado. Até a próxima palestra. Espero que vocês tenham gostado. Que assim seja. Graças a Deus.